entrevistas mais fáceis, eu só fiz mais uma, mas enfim. Mas foi muito fácil, porque você já vai falando e você já... Nossa, o jeito que você fala é muito articulado, é muito fácil de entender, a gente consegue acompanhar. Peraí, eu acho melhor passar um papelzinho. Ai, eu tô muito suada. Renata, você tem que prestar atenção nessas coisas. Senão você vai ficar brilhando. Ai, eu não quero brilhar. Quer dizer, eu já brilho. Mas não suor. Bom dia, pessoal. Esse aqui é o Meio D, o nosso programa de entrevistas dentro do projeto Meio de Cultura, que é um projeto de extensão aqui da UFSCar, em que a gente faz a conexão da universidade com a população e a comunidade de Sorocaba e região. Hoje a gente está aqui com a Vanessa. A Vanessa, ela é egressa da UFSCar. E daí ela vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, tanto na universidade como no mercado de trabalho. Tudo bem? Tudo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, participando do projeto. Então, eu iniciei meus estudos aqui na UFSCar em 2008, no curso de bacharelado em Ciências Biológicas. Fiquei até 2011 e durante esse tempo eu me envolvi em vários projetos. No primeiro ano eu já fiz o projeto da Bolsa Atividade, que foi com a professora Elaine. Então a gente desenvolveu um material pedagógico sobre métodos contraceptivos, foi bem legal. É que você sabe, né? Quando a gente está na graduação, a gente não tem dinheiro. Então, além do aprendizado, as bolsas nos ajudam financeiramente para uma passagem e outras coisas. Aí no segundo ano, quando eu comecei a ter aula de microbiologia com a Yolanda, foi quando eu me apaixonei, assim, mais ainda pela micro. Então eu já iniciei no segundo ano na iniciação científica no Laboratório de Microbiologia Ambiental, no LAMA, aqui da UFSCar, com a Yolanda. Então eu fiz um projeto de iniciação que eu tive bolsa do CNPq, que foi, a gente avaliava bactérias desnitrificantes nas águas e sedimentos do rio Tietê, então fazia algumas coletas na região. Durante esses anos que eu fiquei com a Yolanda, de 2009 até 2011, eu também me envolvi em outros projetos com ela. Então eu fiz parte também do projeto temático, que era da represa de Tupararanga. Então a gente também analisava a água e sedimento do reservatório de Tupararanga para avaliar as bactérias desnitrificantes. Então a gente tinha algumas reuniões, eu cheguei aí a São Carlos num grupo de debate sobre o projeto, tudo. E foi legal que desse projeto surgiu um livro que era Biodiversidade na APA de Tupararanga. Então a Yolanda e eu, nós escrevemos, até lembro o número do capítulo, que foi o capítulo 11, que era Biodiversidade de Micro-organismos. Então foi bem legal, assim, ó, na graduação você já saiu com um capítulo de livro. E assim, uma dúvida que eu fiquei te ouvindo, esse estudo das bactérias desnitrificantes, né? O que elas significam pra gente entender, vamos supor, uma pessoa que não é da microbiologia? O que essas bactérias fazem? Por que é importante ver o que elas estando lá, sabe? Ver se elas estão lá. Elas fazem parte do ciclo do nitrogênio, então é a parte de retirar o nitrato, né, o nitrogênio do ambiente. Indica também um pouco de contaminação, mas o objetivo do projeto era, como a Yolanda trabalha no laboratório de biorremediação, é tentar utilizar essas bactérias, por exemplo, para fazer descontaminação de ambientes. Nossa, que legal. Então ela tem os projetos de bioacumulação para fazer a bactéria conseguir crescer mais, e tinha um reator, né? Eu não ficava nessa parte, eu ficava mais na identificação e no cultivo, mas tinha a Paula, por exemplo, que era também do meu ano, da minha sala, que ela fazia parte de biorremediação, que ela fazia o crescimento das bactérias nos bioreatores. Então a Yolanda, acho que ela queria utilizar essas bactérias para fazer a biorremediação de ambientes contaminados com laril-sulfonatos, que é o detergente, aquela espuma que causa tudo. Então era mais ou menos isso. Durante esse projeto também, durante esses anos que eu fiquei com a Yolanda, também participei de um outro projeto que também era com bactérias desnitrificantes, que era para fazer biorremediação em uma área contaminada. Então era um projeto de uma empresa, eu também recebi uma bolsa porque era a parte. Então era mais o cultivo, assim, o isolamento das bactérias, foi bem legal. Nossa, que trajetória. Eu ficava mais nos laboratórios. Não, mas é muito legal. E depois você já foi trabalhar, você já foi pro mercado de trabalho, que nem você se formou e já foi direto? Não,
Eu sempre quis, desde quando eu descobri a microbiologia no segundo ano, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado em microbiologia e eu queria na USP, lá na cidade universitária, lá no campus de São Paulo. Chegou a abrir aqui o primeiro ano do projeto de mestrado em biotecnologia ambiental, né? Eu prestei, eu passei, mas eu já queria ficar lá. Então eu fiz a prova lá no ICB, lá na USP, aí eu fui fazer meu mestrado lá na USP. Ah, que legal. E você continuou o estudo dessas bactérias desnitrificantes ou foi para outra área? Fui para outra área. Fui trabalhar com E. coli, isolada no ambiente marinho, que o objetivo era ver contaminação por efluentes. Porque assim, a E. coli é uma bactéria comensal, né, que é nativa do nosso intestino. Então, se ela está presente, por exemplo, no alimento, na água, indica que teve contaminação fecal. E uma contaminação fecal recente, porque no ambiente marinho ela não aguenta por muito tempo devido à salinidade, à exposição à luz ultravioleta. Então, indica uma contaminação fecal recente. Então, a gente avaliava isolados. Quando eu entrei no laboratório, essas bactérias já estavam isoladas, eu fiz o reisolamento de, por exemplo, da Baixada Santista, do Canal São Sebastião e de Ubatuba, que eram 3 diferentes áreas com diferentes níveis de interferência antropogênica. Então, por exemplo, a Baixada Santista é um local mais contaminado, o Canal de Sebastião era mesotrófico, ficava no meio, e Ubatuba é um lugar mais, teoricamente, menos contaminado, assim, oligotrófico. Então era avaliar essas bactérias presentes lá. A gente fez testes de resistência a antibióticos, determinação dos grupos de virulência e detecção dos grupos dos sorotipos de E. coli, mas das categorias de E. coli diarreogênicas, porque tem as E. coli que causam infecção intestinal e tem as extras intestinais, que pode causar também doenças neurológicas, tudo. Então, o nosso objetivo era ver as intestinais. E uma coisa que a professora a irmã Nelly Gutierrez Rivera, que foi minha orientadora lá no ICB, ela sempre quis fazer no laboratório, era a detecção do risco quantitativo do risco microbiano, que era ver qual era a porcentagem de risco que esses isolados causavam para a recriação de contato primário. O que é a recriação de contato primário? É o banho, o esqui aquático, o mergulho. Então, seria verificar isso. E lá na USP, pelo menos na minha época, não sei como está hoje, tem uma bolsa do Banco Santander de mobilidade internacional. Então, que todos os todos os campi da USP participam, né? E você manda o seu projeto, se ele for aprovado, na época a gente ganhava R$8.000 e podia escolher uma universidade no exterior. Então a professora tinha um contato com a doutora Sunny Jian, que era lá da Universidade da Califórnia, no campus de Irvine, e eu ganhei, assim, eu fui contemplada com a bolsa. Aí eu fiquei morando 2 meses na Califórnia, lá em Irvine. E isso foi muito legal, que além do contato assim, com outros pesquisadores, ficar um tempo no exterior, a gente conseguiu publicar o artigo com detecção do risco microbiano. Então foi muito legal, foi uma realização assim, para a professora. Infelizmente a professora Irma ela faleceu assim, no final do meu mestrado, então ela não conseguiu ver esse sonho dela realizado, que era utilizar essa técnica nas pesquisas, mas a gente honrou a professora e conseguiu fazer isso. Então foi muito legal. Nossa, que história legal. Aí eu defendi em 2015, em maio, e depois... eu esqueci de contar uma coisa. Antes de entrar no mestrado, eu tive uma bolsa de TT3 lá na USP. Como é que é isso? Era uma bolsa que eu auxiliava, enquanto não saía a minha bolsa do mestrado, eu ajudava o Maicon, que ele trabalhava com bactérias também, isoladas do ambiente, mas o objetivo do ambiente aquático, mas o objetivo dele era fazer uma extração uma extração in-house, assim, desenvolver um método de extração dessas bactérias. Então eu ajudava ele, eu fazia PCR, extração, então aprendi muita coisa. Ele foi o meu mentor, assim, o Mike Passini. Agradeço muito a ele, porque muita coisa de biologia molecular que eu aprendi foi com o Maicon e com a Claudiana Alves, que era a pós-doc do laboratório. Então, aí depois eu defendi em maio, né? E aí fui, né,
fiquei naquela de procurar emprego, tudo, mas eu já tinha o LinkedIn. Isso que é muito bom, ter o LinkedIn atualizado, seguir as empresas que você tem interesse em um dia trabalhar, porque eu não queria emendar o doutorado. Eu sempre tive na minha mente assim que eu queria fazer um mestrado e depois do mestrado eu queria ter um tempo de experiência numa empresa privada, para saber como que é o mercado de trabalho e tudo. Então eu já fui para essa área e fiz o meu LinkedIn, mantive ele atualizado. E quando foi em junho, a Promega Biotecnologia, que é uma empresa americana, fica lá no estado de Wisconsin, em Madison, na cidade de Madison, ela me descobriu pelo LinkedIn. Foi por lá? Foi por lá. Não foi nem que você se candidatou a alguma vaga ali? Não. Eu acho que eu já tinha me candidatado quando eu estava lá no mestrado, que eu ficava vendo o site e eu falava assim, eu quero trabalhar num lugar desse. Aí ela me contatou, né, em junho, aí eu comecei as entrevistas em junho e em julho eu fui contratada. Então eu tô na Promega desde 2015, vou fazer 8 anos agora em julho, e lá eu sou da área comercial. Eu sou Field Application Specialist. O que eu faço? Eu entro em contato com diversos tipos de pesquisadores, eu tenho uma carteira de atuação, então aqui em São Paulo e algumas regiões de São Paulo, e desde novembro do ano passado, eu comecei a cuidar do noroeste ao sudoeste do Paraná. Então, isso é muito legal porque você sempre está em contato com vários pesquisadores, com linhas de projetos totalmente diferentes. Então, você tem que estar sempre se atualizando para entender o que eles estão fazendo. E, inclusive, aqui no laboratório tem esse kit que é para fazer purificação de produtos de PCR e de banda de gel, que é o Wizard SD Cleanup, que ele é maravilhoso assim. Um protocolo em 15 minutos, você consegue purificar. Para quem trabalha em bancada, para quem trabalha em bancada é muito bom. E além, tem uma versão nova, que é o Royal Prep Cleanup, que além de purificar produtos PCR e banda de gel, você ainda concentra um DNA que já foi extraído. Então imagina, você está com uma amostra super rara ou uma amostra muito difícil que você extraiu e deu uma quantidade de DNA extremamente baixa. E você não vai conseguir coletar de novo, e então você concentrar aquele DNA é muito bom. Nossa, legal, né? Então a experiência de bancada ajuda bastante a conversar com os pesquisadores. E assim, ó, pensando, você veio para a UFSCar, fez a tua graduação, aí daqui você acabou seguindo carreira acadêmica, foi lá, fez a sua experiência no mestrado, as tuas pesquisas foram de impacto, porque impacto que eu digo não só no padrão do artigo científico, mas também na vida das pessoas, porque você estava ali avaliando a contaminação de uma praia, que é onde as pessoas estão, o impacto disso na saúde delas, como depurar aquilo, e daí você foi para o mercado de trabalho numa indústria desse porte. Então, pra gente isso é muito rico, porque a gente tem alunos que já se veem no meio acadêmico, a gente tem alunos que se veem no trabalho direto, saindo da universidade e indo para uma indústria também, igual você. Tem alguma dica que você possa dar? Porque eu já anotei a do LinkedIn. Mas tem mais alguma assim que você possa dar? Porque pra gente é uma experiência que a gente gostaria muito de trazer para os nossos alunos, né? Eu acho que o principal, assim, imprescindível, experiência de bancada. Se eu não tivesse tido a experiência que eu adquiri aqui no laboratório da Yolanda, a experiência de pesquisa que eu tive com a professora Elaine no primeiro ano da Bolsa Atividade, minha experiência lá na USP, eu teria um pouco mais de dificuldade para entrar na Promega, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho, igual eu expliquei, eu tenho que conversar com vários pesquisadores, eu tenho que entender o que é uma extração de DNA, o que é uma extração de RNA. Então essa experiência de bancada ajuda você a conversar, a entender o que ele está fazendo. A dificuldade e conseguir ofertar uma melhor solução. Porque às vezes ele está fazendo de uma forma, não está ficando legal, mas talvez a gente seguir por esse caminho. Entendeu? Então isso é muito rico, sabe? Essa experiência. Obviamente, se eu não tivesse tido a experiência de bancada, eu poderia aprender na Promega, mas aí seria um processo um pouco mais demorado, até para a empresa, né? Então você já chegar com uma bagagem é muito legal. Então a dica que eu falo assim para os alunos ocupem os laboratórios. Façam a iniciação científica, tem diversos laboratórios aqui na UFSCar que tem a parte de biologia molecular, a parte de cultura, uma parte mais tradicional da microbiologia, tem laboratório de fisiologia. Então, por exemplo, se você for trabalhar numa indústria farmacêutica, você tem que
saber, às vezes, manusear uma célula, você tem que saber, pelo menos, ou se você vai trabalhar numa empresa do porte da Promega, você tem que entender o que é uma extração, como que usar uma pipeta, que é o básico, às vezes a gente não sabe, a gente aprende, né? E a gente não é obrigado a saber tudo. A gente está aqui para aprender. Então esse é o espaço que os alunos têm para incrementar o seu currículo. Tanto se eles quiserem ir para o mestrado ou ir para a iniciativa privada. É aqui que é o momento, é agora. Nossa, eu queria muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, porque pra gente é um tesouro ter uma pessoa que já transitou em tantos espaços, que vem com toda essa experiência e que foi muito fácil de conversar, porque você já conta, já vai se soltando. Eu falo demais, né? É bom. Eu queria muito agradecer de você ter topado participar com a gente. Para os nossos alunos é muito importante ter essa experiência, né? Pra gente também poder dividir com eles tudo isso. E o impacto que a universidade pode ter, não só na vivência deles aqui dentro, mas depois quando eles se formarem. Na carreira. E, na verdade, eu que agradeço, assim, é uma honra estar participando desse projeto aqui. Qualquer coisa que eu faça no UFSCar, para mim, aquece, assim, meu coração. Então, eu agradeço a você, Isabel, ao Renato, por esse projeto, assim, continuem. E é isso, assim, a experiência na bancada é tudo. Qualquer bancada. Obrigada. Imagina. Aí, gente, deixa o seu like, siga o canal, arrasta pra cima para ver mais vídeos do Meio de Cultura e entra no site da Promega.com. Arrasou!